Está de volta o Redação Novo Tempo pela sua rádio e TV Novo Tempo. Na última semana, as Forças Armadas turcas tentaram tomar o controle do país. A tentativa de golpe durou menos de 24 horas e deixou 265 mortos, entre eles 161 civis. Após conter a revolta nas ruas, o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, iniciou uma forte caçada a opositores do governo. Cerca de 3.000 militares e 2.700 juízes foram presos. E para a gente discutir esse assunto aqui no Redação Novo Tempo dessa semana, a gente está recebendo a Suad Nasser, nossa convidada aqui. Ela é consultora para assuntos internacionais. Quem acompanha o Jornal da Novo Tempo com o Hélio Moura está acostumadíssimo a ver a Suad sempre com a gente. E é um prazer ter você aqui, Suad. O prazer é todo meu. É sempre um prazer estar com vocês. Muito bom. Bom, a gente recebeu essa notícia e muito se atribuiu que esse conflito era por conta das atuações do presidente turco. Você acha, Suad, que a gente realmente pode colocar a razão no autoritarismo que vinha sendo desenvolvido pelo presidente turco? Olha, se você olhar pelo lado do Ocidente e as notícias que chegam ao Ocidente, sim, eles querem culpar o Erdogan como se ele fosse um ditador ou até um ditador sanguinário, digamos assim, que manda matar quem não está de acordo com o que ele quer. Se você olhar pelo outro lado, você vai verificar que existe realmente um complô por detrás disso, e é bom a gente analisar todos os fatos antes de tecer qualquer tipo de comentário. Você tem aí eles culpando o Fethullah Gulen, que é um teólogo que foi companheiro do Erdogan nos anos 90 até o começo dos anos 2000, é do mesmo partido, se autoexilou nos Estados Unidos e é acusado pela Turquia. Como assim se autoexilou? Ele resolveu sair da Turquia e foi morar nos Estados Unidos. Há quem ateste e comprove que ele se aliou ao governo dos Estados Unidos, conseguiu o visto, lá, o green card, em 10 anos, com a ajuda de 2 grandes cabeças da CIA, que ele trabalha com uma linha que introduz escolas, madraças no Oriente Médio, universidades e empresas de mídia, jornais, TVs, para difundir o islamismo radical. Através disso, Estados Unidos consegue, através das escolas dele, dos jornais dele e das pessoas ligadas a ele, Estados Unidos conseguiria se infiltrar na região, fornecer subsídios para que esses grupos militares acabem se desenvolvendo no Oriente Médio. Então, pega aí Oriente Médio e também alguns países que eram da antiga União Soviética. Só a Rússia, se não me engano, o Uzbequistão, que nunca aceitaram as escolas dele lá. Esse cara tem gente, tanto no exército, quanto também junto a juízes, né? E inclusive, tinha 2 pessoas também junto aos tribunais superiores. A maioria das escolas particulares e universidades também seguem a mesma linha dele. Qual é a linha dele? A linha dele é a linha secular, né? Ligar tudo aos Estados Unidos e abrir portas para que os Estados Unidos consiga realmente agir com maior liberdade nas regiões. Agora, uma coisa que eu fico pensando, chega a ser até contraditório e, obviamente, parte disso, como você comentou, né? Parte é fato, parte são suposições de algumas informações. Em relação à própria prática de implantar essas escolas, não só na Turquia, mas em outros países do Oriente Médio, supostamente para que haja uma abertura maior para uma secularização, mas, ao mesmo tempo, tem uma questão de radicalismo islâmico. Parecem ideias opostas, não parecem? Dentro de uma mesma instituição de ensino? Parecem, sim. Inclusive, é até um fato que todo mundo questiona, né? Como, se ele também é tão radical assim? Ele diz o seguinte... Ele, o presidente. O Erdogan, perdão. O Erdogan diz o seguinte: eu quero manter a democracia, mas como nós estamos entre a Europa e entre o Oriente Médio, somos um corredor de passagem de refugiados,
estamos no meio de vários conflitos, nós temos que ter um pulso forte para manter a ordem aqui, porque se a ordem não for mantida, nós também acabaremos criando dentro da própria Turquia uma guerra civil. Então, nesse caso, o ataque ao país, o ataque de sexta-feira ocorreu justamente após eles anunciarem dois novos acordos feitos com Israel e com a Rússia. No caso, quando fizeram um acordo com a Rússia, se abre uma porta fantástica, onde a Rússia poderá seguir com um projeto que foi deixado de lado, que é a passagem de gás pela Turquia até chegar ao sul da Europa. Também tem um outro fato, os Estados Unidos está com medo, por quê? Porque eles têm ali uma base que Estados Unidos usa através da OTAN, porque o Tratado de Montreux diz o seguinte, que só aqueles que têm terra perto do Mar Negro é que podem utilizar essa base. Estados Unidos não está ali, então ele se utiliza através da OTAN. A Europa queria muito que a Turquia fizesse parte da comunidade europeia, para poder também se utilizar de tudo isso. E agora, para o Erdogan, já não é mais tão importante fazer parte da União Europeia. Aí está o perigo, porque ele diz o seguinte, a partir do momento que houve o Brexit, é bom nós pararmos e analisarmos o que está ocorrendo. Isso aí até ajuda o Erdogan, você tocou no ponto do Brexit, porque a Turquia tem recebido centenas de milhares de refugiados, porque era uma das imposições da União Europeia para que ela pudesse fazer parte do bloco. Então, receba refugiados, evite que refugiados saiam daí para vir para cá, para o lado de cá da Europa. E outra coisa, o Erdogan, depois do ataque, ele estava cogitando instituir de novo a pena de morte. E aí os líderes europeus já começaram a dizer, olha, mas pensa bem, porque se você tiver pena de morte no país, você nunca vai poder ser parte da União Europeia. Então, você está dizendo que ele agora, não quero mais saber. Hoje também. ele está com a faca e o queijo. Ele está com a faca e o queijo na mão. Porque ele conseguiu toda aquela projeção internacional que ele queria antes. Então, essa projeção ele já tem. Ele consegue fazer acordos multilaterais com outros países. Ele não precisa se unir mais à União Europeia. Ele está com a faca e o queijo. E me parece que ele tem o apoio popular, né? Porque, inclusive, quando o golpe não se deu de fato, as pessoas foram às ruas e comemoraram o sucesso da democracia. Foi, assim, fantástico. Ninguém esperava por isso, acho que nem ele. Porque dentro de um avião, ele pede o apoio popular e a população toda sai às ruas para poder ajudá-lo. Quem sai? Sai todo aquele povo que tem a mesma linha dele, que seria a linha de democracia, porém aliada ao islamismo, seguindo também todos aqueles valores religiosos para manter o país numa linha realmente de ordem. É exatamente isso. Professora, mas o Erdogan, ele tem essa postura mais ditatorial, não tem? Mais rígida. Mais rígida, não tem? Tem, ele tem. Apesar de que você disse que a gente tem que analisar todos os fatos, mas ele tem um pulso muito forte e se assemelha muito a pensamentos de ditadores até. Você sabe que eu já comentei isso em vários programas que nós fizemos aqui, o islamismo não combina com democracia. Os valores são rígidos, ou é ou não é. Então, parece mesmo uma ditadura, né? Mas a população árabe, aquela população turca mais também conservadora. É mais conservadora. Agora, porque eu sei de jovens, de projetos, né, que são feitos na Turquia, de outras religiões, e eles têm muita dificuldade de ter acesso. Na verdade, nada pode ser dito lá além da própria religião deles, né? Então, eu sei de projetos de pessoas que vão para lá ser voluntárias para atuar de maneira mais camuflada, vamos dizer assim. Porque ou você é ou você não é, e se você não é, você é perseguido. Depende muito do país, sabe? Eu morei no Oriente Médio e me formei, eu era a única cristã no meu bairro. Aí os muçulmanos me adotaram. Então, eu aprendi o Alcorão com eles, eu fazia o Ramadã com eles, acabei me integrando. Isso na Síria, naquela época. Porque eles gostam muito uns dos outros. Os judeus se dão super bem com os cristãos, que se dão super bem com os muçulmanos. Depende muito do país. Essa história de que você pode correr até risco de vida, risco de morte, se você acabar fazendo uma cerimônia religiosa na rua ou chamar pessoas, isso acaba sendo um desrespeito para um país que não é laico. Né? Entendi. Então, se você tem um governo que segue uma religião, como no Irã, você tem que andar bem coberta. Se você sair
com uma mini blusa e uma mini saia no Irã, você está vindo contra tudo aquilo que eles pregam e que eles levam assim com muito esforço para fazer parte do dia a dia das pessoas. Você está ferindo, de alguma maneira, a liberdade de visão das pessoas. Eu não preciso ver isso na rua, eu não preciso passar por isso. É por isso que no meu país, diria um iraniano, né? Por isso que no meu país isso é proibido, para que eu não precise ver esse tipo de coisa. Então, em primeiro lugar, você vai ser chamada, isso no Irã que é mais rígido, e vão pedir a você que você se cubra. Numa segunda vez, você já vai para a prisão. Foi bom esse ponto de vista, né? Às Eu vezes acho que até por essa linha que você comentou, né, Suad? Da forma como as notícias chegam para a gente aqui, dá a entender que ele está sendo ditador e tudo mais. Porque a gente ocidentaliza, né? Então a gente não pensa, quando a notícia chega, a gente não tenta entender a cultura. Assim como ela acabou de dizer, assim como ela né? acabou de explicar. Que para eles, talvez não seja essa questão radical como a gente vê, de absurdo. Por que a pessoa não pode andar como ela quer? É que para eles a moral é tão preservada que a pessoa passar e ver essa situação é um desrespeito, como seria, sei lá, se a gente estivesse num país que não joga lixo na rua e vê fazendo isso, acha o absurdo, né? Porque tudo que é diferente dos nossos costumes acaba sendo um absurdo para a gente. Só que aí, nesses casos, por exemplo, a Suad comentou bem de leve que a Turquia não é um Estado laico, como é o Brasil. É isso, né, Suad? Para todos os efeitos ela mas na realidade os valores e os princípios deles ainda são regidos pelos E aí princípios que está o grande lance da Turquia, e por isso que acho que existe tanta estabilidade, não só agora, mas ao longo dos últimos anos. A gente tem dados, nos últimos 56 anos, contando com essa tentativa de golpe de uns dias atrás, foi o quinto golpe, ou quinta tentativa de golpe dos últimos 56 anos na Turquia. Eu acho que é um pouco por conta disso que, querendo ou não, até geograficamente, coloca a Turquia nessa posição. É um país que está entre a Europa e o Oriente Médio. Tem uma mescla, não só geográfica, mas mesmo de, eu diria assim, de cosmovisões dentro de um mesmo país, que faz com que esse tipo de situação aconteça. Porque, como ela está falando, na teoria, a Turquia é um país laico, mas você tem um presidente e muita gente que o apoia ali, que tem uma visão um pouco mais radicalizada sobre como a política deve ser exercida, os respeitos, as relações sociais, etc. Então, não dá para dizer que é um barril de pólvora, mas é um terreno muito complicado de você pisar, um país como a Turquia. É bem minado. Minado, é um campo minado. Um ocidental não sabe como pisar lá. Tem que estudar muito a cultura antes de ir para lá, ou mesmo para o Oriente Médio, né? Para qualquer outro país, você tem que tomar muito cuidado. Como o estado de emergência que ele acabou decretando. Consta na Constituição, ele pode fazer isso, ele pode... o cidadão, todo mundo perde os direitos civis, né? Consta na Constituição, ele tem que passar pelo crivo do parlamento, ele já tem maioria no parlamento total... por 3 meses, no máximo 6, prorrogável por mais 4 meses, se ele quiser, e se o parlamento autorizar. Ele vai manter isso até isolar todo mundo ligado àqueles que querem desestabilizar o país. E aí, depois, ele segue em frente. Ele já deixou bem claro isso. Para os turcos está tudo ok, nós aqui que estamos incomodados. Agora tem muita gente... Normalmente é o que acontece. Eu gostei dessa. Mas muita gente, inclusive, está ouvindo a gente pela rádio ou assistindo pela televisão, pode estar se perguntando de que maneira isso me influencia. Tem uma coisa que pode acabar sendo importante nesse processo, que a gente para pensar também, querendo ou não, é uma coisa que está no coletivo popular neste momento da história, e ao mesmo tempo é um fato, é que a Turquia faz parte dos países que estão ajudando a combater o Estado Islâmico. Sim. E sendo um dos países que está combatendo o Estado Islâmico, ao ter uma instabilidade dentro do país, isso faz com que, pode acabar acontecendo, com que parte da força que está sendo usada para combater o Estado Islâmico seja direcionada para resolver problemas internos. E o combate que está sendo feito ao Estado Islâmico nesse momento pode acabar não sendo tão intenso, eles não percam tanto espaço como tem perdido ultimamente. Né? Mas você se lembra que eu disse para você agora há pouco que a Turquia acabou se aliando à Rússia? Sim, sim. Então, o combate ao Estado Islâmico vai ser dado nos moldes russos e não nos moldes americanos, entendeu? Agora, Suad, o Leite comentou aqui de 5
golpes, tentativas de golpe como essa nos últimos 56 anos, Acho que é 54 56 anos, eu não lembro então, exatamente a gente agora. tem uma média aí de um pouquinho mais do que 10 anos, né? Nesse momento que a gente vê a Turquia aqui, direto do Ocidente, como a gente pode pensar a democracia lá? Ela está ameaçada? Você mesma disse que a democracia não combina muito com o sistema religioso que acontece lá. Essa democracia aberta que nós temos, né? Nós não temos total democracia, né? Está muito longe, mas essa que nós temos aqui, com total liberdade de expressão, que, como na França também, que chega ao nível do desrespeito, isso não tem, não. Isso não existe nem no Oriente Médio, nem na Turquia. Mas um regime democrático, você acha que ele Isso é possível? pode ser ameaçado nesse momento? Ou isso é mais uma insurgência como essa? Daqui a alguns anos a gente tem É que eu acho que o grande lance é assim, o que é democracia para você é diferente do que é democracia para eles na Turquia, entendeu? Exato. Não, mas eu estou dizendo a democracia que já acontece lá na Turquia. Não estou esperando a democracia que acontece aqui. Essa que hoje acontece lá e existia um golpe tentando que ela não pudesse mais existir no formato que ela acontece. Como você acha? Como você visualiza isso? Eu acho que eu, Suad, estou dizendo, né? Eu acho que não. Eu acho que vai ser por um tempo só todo esse cuidado, né, para que não ocorra nada de novo. Quem começou o golpe saiu com aviões e tanques e começou a matar, não respeitou a população em momento algum. Exatamente. Fato o número de civis mortos aí, né? Aí tem muita gente que diz o seguinte, já termino a conclusão aqui. Tem gente que diz assim, foi o próprio Erdogan que criou isso. Pode até ser, mas ele mesmo acabou de instituir a pena de... diz que quer instituir a pena de morte. Então, ele estaria instituindo a pena de morte para ele mesmo, se daqui a uns dias descobrissem que foi ele que fez tudo isso. Então, na realidade, a gente tem que raciocinar também mais profundamente, né? A democracia não estaria correndo risco, porque a democracia deles já é um pouco mais restrita dentro do âmbito dos princípios e dos valores que eles seguem, né? Então, como que estaria correndo um risco? Digamos que se ele colocasse o exército na rua sobre a égide de que eu estou correndo um risco e começasse a punir todas as pessoas. Mas ele não está punindo todas as pessoas. Ele já tinha uma lista negra, que faz um tempão já que eles estão batendo de frente, ele e o Gülen, né? Então, ele já tinha essa lista negra, aí mandou pegar todo mundo, né? E realmente foi quem começou. Agora, professores, universidades, reitores, tem professores que não estavam ligados e reitores que não estavam ligados ao golpe foram aconselhados a verificar dentre seus funcionários ou dentre seus subordinados quem tem uma tendência e já indicar também. Inclusive jornalistas, né? Tem Também. vários canais de Porque televisão, revistas, jornais e tal, estão fechados ou tomados de alguma maneira por conta de... Eu até te confesso que eu fiquei pensando, mas por quê? Será que isso é uma tolir a liberdade de expressão, né? Mas não, é porque o Fethullah Gülen, ele é dono de vários canais de TV, através dos quais ele acaba instigando todo esse tipo de coisa. Então, são jornais, canais de TV, escolas e organizações, ONGs também. Então, a linha de raciocínio do Fethullah Gülen e o mote que ele utiliza, qual é? Começar comendo pelas beiradas até chegar ao centro nervoso do poder. Tanto é que o próprio Erdogan já pediu a extradição dele para os Estados Unidos, mas os Estados Unidos não deve liberar. Mas tem um desse monte jeito de nenhum. coisa aí que os Estados Unidos vai perder se por um acaso não entregar o Fethullah Gülen. Suad, queria agradecer demais a sua participação. Excepcional. Eu gosto muito da sua participação sempre no Jornalismo da Novo Tempo, porque você faz isso, você tira a gente do Ocidente e leva a gente até onde realmente o fato está acontecendo, para a gente entender aquela cultura. Tanto é que eu vou sair daqui com um outro pensamento agora quando for para analisar o Oriente. Foi bom. muito boa a observação. Muito obrigado, espero que você obrigada. volte outras vezes. Eu que agradeço. Estou sempre às ordens. Muito bom. Obrigada. A gente vai para o intervalo. A seguir, a gente discute sobre a modelo que está sendo investigada após ridicularizar e expor no Snapchat fotos de uma mulher trocando de roupas no vestiário. Daqui a pouco, a gente volta em instantes. Não sai daí.